estar na presença do Senhor mais uma vez, pois na presença do Senhor há abundância de alegria. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós iremos para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos para o capítulo de número 2. É a palavra que o Senhor Jesus me entregou. Aleluia. Nesta noite. Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Na medida que encontrares, por gentileza, fique sobre os pés. É a palavra do Senhor, em Atos 2, versículo de 1 a 4. Vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Meu muito obrigado. Aleluia. Glórias ao nome do Deus eterno, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, e com seu sangue nos lavou e nos comprou. Aleluia. E nos lavou dos nossos pecados. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem, uma palavra ao coração da igreja, que vai trazer por tema os 4 sons festivos do povo de Deus. Os 4 sons festivos do povo de Deus. Podemos falar também dos 4 sons festivos da igreja, que a igreja é o povo de Deus. Então, nós iremos falar sobre esses 4 sons festivos. Aleluia. Nós observamos, meus amados irmãos, que desde quando Jesus ele começou o seu ministério aqui na terra, a Bíblia vem falando de sons festivos, de barulho. Aleluia. Aleluia. Mesmo quando nós lemos o Antigo Testamento, que a glória de Deus, a presença de Deus era representada através da arca da aliança. Então, todas as vezes que a arca da aliança, que era a presença de Deus, chegava em algum lugar, a marca ou sinal que a presença de Deus através da arca chegou naquele lugar,
lamentação, som de choro. E alguém perguntava: que barulho é esse no arraial? E alguém dizia: é a presença de Deus que chegou lá, é a arca da aliança que chegou lá. Glória a Deus. Se nós for abrir a Bíblia aí, livro de 1 Samuel, capítulo 7 ou 6, nós vamos ver ali também barulho por causa da presença de Deus, representada com a arca da aliança. Então, eu estou introduzindo aqui esta mensagem para mostrar aos irmãos, biblicamente falando, que barulho não provoca a presença de Deus, mas a presença de Deus provoca barulho. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus provoca sons, provoca barulhos. Aleluia. E quando nós então começamos a observar o ministério de Jesus no Novo Testamento, várias passagens vão dizer que quando Jesus ia passando pela rua de alguma cidade, a presença de Jesus era notada pelo barulho que a multidão fazia, como estava na presença de Jesus. Temos um relato que nós gostamos muito de pregar sobre ele, a passagem ali do cego de Jericó, que quando ele escutou um barulho diferente, que ele não estava acostumado a escutar, ele já tinha ouvido vários barulhos, mas ainda não tinha tido a experiência de escutar o barulho da presença de Jesus. E quando ele escutou aquele barulhão, aquele som, ele perguntou: que barulho é esse que vem acontecendo na cidade? E disseram para ele: é o barulho da presença de Jesus que está passando. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então é sobre este som, é sobre estes sons festivos do povo de Deus, da igreja de Deus, que eu quero mencionar nesta noite. O povo de Deus no Pentecoste foi reconhecido também através de um grande barulho, porque o povo estava cheio do som da presença de Deus, som espiritual. Quando o Espírito Santo encheu a igreja, ali no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo encheu aquela igreja, e dali brotaram sons, aleluia, sons que a gente chama de sons de fé, sons de poder, sons de comunhão e sons de alegria, alegria na presença de Deus. Esses sons são a marca de uma igreja, aleluia. Não é apenas de uma igreja, mas de uma igreja viva e que serve um Deus vivo e que reúne na presença de um Deus vivo para adorar a Deus. E
E nesta reunião, a igreja só demonstra a sua comunhão com esse Deus vivo através dos sons que essa igreja faz quando sente a presença desse Deus vivo. Aleluia. E esse som revela que ali existe uma igreja viva. Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja viva que não vive em silêncio, em um silêncio espiritual, mas que existe no meio desta igreja um movimento de celebração a Deus. Aleluia. Então hoje, falando sobre esses 4 sons festivos do povo de Deus, da igreja, sons esses que começaram em Atos, na fundação da igreja, em Atos capítulo 2, e que ainda continuam na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Este som começou em Atos capítulo 2, na fundação da igreja. A igreja foi fundada com muitos sons, com muito barulho de glória a Deus e aleluia, e língua estranha, Glória a e Deus. choro, e pregação da palavra de Deus. E estes sons não acabaram ali, não cessaram ali. Este som ainda continua em nosso dia de hoje. Glória a Deus. Aleluia! Numa igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Então nós temos, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o som que foi ouvido ali, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o som do vento, o som do vento. O que era este som? Na verdade não era um vento, era o som de um vento. E como era este vento? A Bíblia vai dizer que é o som de um vento veemente e impetuoso. Sabe o que é o som de um vento veemente e impetuoso? Não é aquele vento suave, não, aquele vento de tempestade, temporal. Quando está armando um temporal, aquele temporal, e que está para vir um temporal, primeiro não vem aquele vendaval, aquele vento veemente, impetuoso. É isso que eles escutaram. Aleluia. Aleluia! O som. Quem já ouviu aqui o som de um vento quando mostra, né, na internet o som de um furacão? Aquele vento vem e chega a assoviar. Aleluia! Eu tinha até salvo um vídeo ali, mas não vai dar para colocar, né? Glória a Deus. Então, é um vento que chega a assoviar. Um som de um vento veemente, impetuoso. Isso aí era característica do poder do Espírito Santo. Aleluia. Então quer dizer que o Espírito Santo, quando manifesta no meio da igreja, ele não manifesta em silêncio, ele manifesta como um som. Ele manifesta trazendo um som, até porque o nome do Espírito Santo é Espírito de vida. Aleluia. E aonde tem vida tem movimento, aonde tem vida tem som. Aleluia! Aonde tem vida tem barulho.
assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo. O vento veemente e impetuoso, aleluia, ele veio do céu. Ele teve endereço, aleluia, e ele veio endereçado do céu e não da terra. O barulho da terra, de alguém que está na carne, não acontece nada, apenas barulho, apenas barulho oco, barulho vazio. Mas o barulho de Deus vem trazendo uma movimentação diferente. O barulho que vem do céu vem trazendo cura, libertação, vem trazendo poder, aleluia, vem trazendo salvação de almas. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então vemos, meus irmãos, que o vento veio do céu. O poder que move a igreja não nasce de estratégias humanas, não. O movimento que move a igreja tem que vir da presença do Espírito Santo de Deus. Não pode vir de estratégia humana, tem que vir do céu, do trono de Deus, da presença de Deus. Aleluia. O vento do Espírito traz vida nova. Quando o crente recebe o vento do Espírito, ele recebe renovação, vida nova. Ele pode entrar na igreja totalmente desanimado, triste, angustiado, mas quando ele recebe uma carga do vento do Espírito, do poder do Espírito, da unção do Espírito, ele recebe uma recarga de poder e ele sai da igreja, aleluia, cheio da glória, animado, reavivado, aleluia, ele sai renovado, porque o Espírito Santo é o Espírito renovador de vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, ele enche o coração, e quando ele enche o coração, ele transforma o ambiente. Ele transforma o ambiente. O ambiente fica diferente. O ambiente que outrora estava pesado fica mais leve, porque a glória de Deus invade o ambiente e transforma o ambiente. Onde o Espírito Santo assopra, o medo vai embora e o fogo acende. Aonde há frieza, o fogo acende e começa a aquecer. Aquece os crentes, aquece a igreja. Oh, aleluia! Porque o som do vento é o som que traz o avivamento. Aleluia! É o som que traz o avivamento, que começa no interior do crente, e do interior ele vai ser demonstrado no exterior. O crente avivado no interior
Aleluia. Porque o avivamento que está por dentro vai ter que sair para fora. E vai sair através de glorificação, de movimento, de levantar das mãos. Aleluia. De glória a Deus. Aleluia. De língua estranha, de choro, de lágrimas. Aleluia. Isso é um avivamento. Então esse primeiro som festivo, que é o som do poder que vem do alto. Aleluia. E diz, de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso. Esse é o primeiro som festivo. Aleluia. O segundo som festivo que nós ouvimos falar aqui é o som da pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 2 e o versículo 14 vai dizer que Pedro, porém, colocando-se de pé, ali no dia de Pentecostes, aquele Pedro que antes não era convertido, agora este Pedro é convertido através do som do vento que veio e encheu aquele povo com o poder do Espírito Santo. Ele agora vai levantar, e quando aquele povo está lá fora dizendo: que barulho é esse? Que barulho é esse? Será que este povo estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia? Pedro incomoda e levanta e diz: ei, varões galileus e todos os habitantes de Jerusalém, este povo não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. O que está acontecendo aqui é um relato da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Está se cumprindo hoje a profecia de Joel. O Evangelho foi pregado ali por causa do som festivo. O som festivo da igreja, irmão, não espanta almas, não espanta pessoas, pelo contrário, atrai as almas, atrai pessoas. Muitos vão querer entrar para ver o que está acontecendo, e quando entrar vai ser tocado pelo Espírito Santo e vão entrar para ficar e nunca mais vão sair, porque o fogo, o som do Espírito Santo é transformador de vidas. Oh, aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor! Quando aquele povo ouviu aquele som, aquele barulho de festa, o som festivo, creio que falaram: vamos chegar mais próximo, vamos chegar e vamos ver o que é aquilo. E será que estão bêbados? Será que estão embriagados? Vai estar muito cedo. Será que comeram muita casca de uva, fermentou, deixaram eles embriagados? E aquele som atraiu a igreja do século 21 que estamos vivendo. Precisa saber que o som do Espírito Santo atrai. O som do Pentecoste que ainda existe no nosso meio, este som atrai. Atrai vidas, atrai pessoas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A igreja tem que acabar com a timidez de glorificação. A igreja, cada dia que passa, está ficando mais tímida. Os cultos estão ficando mais distantes do Espírito Santo, mais distante de Deus. E o barulhão que marca a igreja, que a
barulho já vai saindo devagar da igreja, porque os crentes estão se modernizando e o Satanás tem colocado na mente dos crentes que não precisa de tanto barulho. Aleluia! Mas a igreja é marcada pelo barulho desde o dia de Pentecostes até hoje. Aleluia! Ao nome do Senhor. Glória a Deus. Até porque a Bíblia diz que as línguas estranhas não são sinais para a igreja. Quem já leu essa passagem? As línguas estranhas não é sinal para a igreja. A Bíblia diz que a língua estranha é sinal para os incrédulos. Língua estranha é sinal para os incrédulos. E quando a igreja fala em língua estranha, este sinal é para aquele que ainda não é convertido, é para o incrédulo. E através das línguas estranhas que a igreja fala, os incrédulos vão dizer: realmente Deus está naquela igreja, realmente Deus está na vida daquela mulher, realmente Deus está na vida daquele homem. É pelos sinais que a igreja é identificada. Satanás quer roubar a identidade da igreja, mas não vai roubar não, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Aleluia. E quando aquele povo se ajuntou e Pedro pregou a verdade para eles, então agora vem o resultado, do avivamento. É quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor Jesus e foram batizados naquele dia. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, onde há pregação ungida, há transformação. 3.000 almas foram salvas, porque o Evangelho foi proclamado com ousadia e verdade. Eu vou falar, irmãos, porque nós temos que falar as verdades da Bíblia para alertar a igreja. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós não podemos chegar tímidos aqui em cima do altar e trazer aquela palavra tímida para a igreja. Parece que estamos pregando, pisando em ovos, com medo de quebrar os ovos e pisando devagar. Não, irmão, nós temos que ter ousadia. Oh, aleluia! A palavra tem que ser pregada com autoridade, porque a unção do Espírito Santo dá autoridade ao pregador para pregar a palavra. Nós não temos que imitar a Cristo, e a palavra vai dizer que Jesus pregava com muita autoridade. Quando os apóstolos chegaram diante da corte do ministério público, alguém disseram assim: olha, eu tenho certeza que eles andaram com Jesus, porque eles não têm doutorado, nenhum deles aí são doutores, só que eles pregam como quem tem muita autoridade. Tem um negócio de pregação água com açúcar, irmão. Negócio de pregador lento, água com açúcar. Tem que pedir Jesus para colocar fogo aí. Jesus, coloca fogo aqui nas minhas palavras. Aleluia. Coloca unção. Eu quero pregar a tua palavra, mas eu quero pregar com unção. É com ousadia, é com poder. O poder do Espírito Santo tem que arder nas palavras
palavras que são pregadas pela igreja. Aleluia. Temos que pedir ao Senhor, coloca a unção do Espírito Santo, traz tempero na palavra, tempero na voz, tempero no sermão, e faz arder o coração da igreja, faz arder o coração dos ouvintes. Aleluia. E é assim que era a pregação ungida que os apóstolos pregavam, tinha o poder de Deus. Em Atos, capítulo de número 4 e 31, vai dizer assim: e tendo a igreja acabado de orar, tremeu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia a palavra de Deus. Pregaram com ousadia a palavra de Deus. A igreja que se cala perde a sua identidade. A igreja é conhecida como o povo barulhento, irmão. E às vezes eu tenho a ver esse costume de perguntar: cadê aquele povo que faz aquele barulhão que Satanás não gosta? E não gosta mesmo não. Não gosta mesmo não. Porque esse barulho que a igreja faz de glorificação, isso faz Satanás ficar preocupado, irmão. Aleluia. Porque é esse barulho aí que sobe. Primeiro a glória tem que subir, irmão, porque senão ela não desce. É bíblico isso. Primeiro o nosso glória tem que subir. A igreja tem que inculcar isso. Para que Satanás tampa a mente dos crentes, para isso nunca entrar na vida deles, nunca entrar na mente deles, no coração deles. Porque a vezes o pastor prega isso o ano inteiro. E a igreja nunca inculca na mente que o nosso glória primeiro tem que subir. Aleluia. E depois que ele subir e mover com o trono de Deus, Deus vai falar: então agora o glória desce, o glória desce, o glória desce. Limpa a vassurianda. Oh, glória ao Senhor. Lembra da visão de Jacó no Val de Jaboque? A Bíblia vai dizer que primeiro os anjos subiam ou primeiro os anjos desciam? Naquela visão, quem se lembra? Primeiro os anjos, naquela escada que foi posta na terra e o topo atingiu o céu. Ele vai dizer: e os anjos de Deus primeiro subiam, depois vai dizer e desciam. Então primeiro, irmão, os anjos têm que subir levando glória, levando aleluia, levando choro, levando livro estranho, levando glorificação, levando louvor. E depois que chega lá e Deus agradar, aos anjos desce trazendo vitória, trazendo o batismo do Espírito Santo, trazendo cura divina, trazendo libertação, trazendo solução no meio da família, trazendo desmanche de obra de macumbaria, porque o glória que foi desceu. Lembra quando, agora me fugiu da memória, não sei se foi Filipe ou se foi Natanael, eu acho que é Natanael, que quando trouxeram ele até Jesus, se alguém lembra aí, trouxeram ele até Jesus, e Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. E ele dobrou o joelho dos pés de Jesus e glorificou o Senhor. E disse: na verdade tu és o Cristo. Jesus falou assim: porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, você está me glorificando, dizendo que eu sou o Cristo? Pois de agora em diante coisas maiores do que isso tu verás. Porque de agora em diante tu verás os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia. Então o primeiro sobe,
depois desce. Mas a maioria das igrejas está esperando primeiro descer, para depois subir. Se Deus me dá a bênção, eu dou glória. Se Deus me curar, eu dou glória. Se Deus abrir a porta do serviço, eu dou glória. Se Deus salvar a minha família, eu dou glória. Não, irmão, primeiro dá glória para Ele salvar. Primeiro dá glória para Ele abrir. Não fica aí com a síndrome de Miriam, que do lado de cá estava murmurando, mas quando viu a água abrir, do lado de lá foi louvar. Por que não louvou antes? Por que não louvou antes? Deixa o Espírito Santo encher você da síndrome de Paulo e Silas, que louvaram ao Deus antes do terremoto chegasse naquela cadeia. Eles louvavam e oravam e louvavam, e à meia-noite o terremoto de Deus veio. Brilha lá, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então a igreja não pode se calar. E quando a igreja se cala, ela perde a sua identidade de verdadeiro adorador. Aqui prega a palavra, quem prega, pregue com poder, pregue com unção. Faz o inferno estremecer com a autoridade e a unção da palavra de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Em terceiro lugar aqui, o som festivo do povo de Deus, em terceiro lugar, é o som da oração. É o som da oração. Já falei do som da presença do Espírito Santo, falei do som da pregação, agora o som da oração, a comunhão com o céu. Que só tem comunhão com o céu uma igreja que ora. A igreja que não ora não tem comunhão com o céu. Aleluia. Já lemos aqui, vamos ler de novo. Atos 4:31. E tendo orado, tremeu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram com ousadia. Não foi com medo, não foi com timidez, é com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 5, vai dizer que Pedro, pois, estava guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. Olha, irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, porque até o crente cheio do Espírito Santo, quando ele é preso, ele está preso, está guardado. Aleluia, aleluia. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Oração contínua. Ora hoje, ora agora, ora daqui 1 hora, ora daqui 2 horas, ora daqui 3 horas, ora daqui 5 horas. E era aquele, eu creio que lá naquela casa era o entra e sai. Eles fizeram assim, aquela escala, fulano e fulano vai estar orando de tantas horas a tantas horas. Era um saindo e o outro entrando, outro saindo e o outro entrando. Contínua a oração. Creio que passa o primeiro dia, a primeira hora e vai embora, a igreja orando. De repente, alguém bate na porta no meio da oração. Uma moça vai ver o que é. E quando ela chega, ela sai correndo, volta. E diz, ei, vamos parar de orar um pouco. Porque Pedro está na porta, está batendo. Jesus já fez a obra, já libertou, já abriu a porta da prisão. E o apóstolo Pedro já está aqui. E alguns dizem, não, é ele não, é o Espírito dele. É ele, não, é o Espírito, é ele. Eu preguei e orei, sou eu. E Pedro entra para dentro, porque o poder da oração quebra a corrente. O poder da oração quebra cadeado. O poder
maioria das igrejas é assim: o pastor ora sozinho, a igreja resmunga. O pastor ora alto, a igreja cochicha. Deus não quer que a igreja cochicha. Deus quer que a igreja abra a boca com uma trombeta e ora alto. Ore com autoridade. Glória a Deus. Tem que parar com esse negócio, irmão. Aí eu só oro cochichando. Não, irmão. Você ainda não recebeu a libertação de Deus. Você está tímido. E os tímidos, a Bíblia diz que está correndo risco aí na salvação dos tímidos. Aleluia. Essa oração contínua aqui, ó, viu? É a oração que todo mundo ouvia. Aleluia. Todo mundo ouvia. Glória. Aleluia. Nós temos que falar: Senhor, repreende o espírito da mornidão na minha vida, porque eu estou morno. Eu não consigo levantar minha voz em oração, Senhor. Eu só oro cochichando, baixinho. Sim, essa oração é válida, lá no nosso quarto, com a porta fechada. Quando diz assim: ore, tranca o quarto e ora ao Deus que te vê no secreto. Aí sim, lá, cochichando. Mas ao público, quando a igreja se reúne para orar, essa oração tem que ser em voz alta, irmão. Aleluia. É o barulho de glória a Deus e aleluia. É o barulho que Satanás não gosta. É o barulho que eu preocupa no inferno. Mas é o barulho que faz o céu mover. Glória. Que faz Deus levantar do trono Aleluia. e derramar bênção sobre a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória ao nome do Senhor. Eu gosto de pregar e mostrando a Bíblia, os versículos. Aleluia. Porque aí eu estou trazendo uma mensagem bibliocêntrica. Todos veem que eu não estou falando isso de mim. Não tirei isso da minha cabeça. Eu estou tirando da infalível palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O som da oração é o som da fé que sobe ao trono de Deus. Aleluia. Enquanto o mundo faz barulho de desespero, vocês já viram lá no campo de futebol, o barulho que eles fazem lá? Uns fazem barulho, às vezes até de desespero. Quando o time começa a ganhar, às vezes a bola, quem chutou, a bola passou próximo. E aí já dá aquele, já comemora logo, né? Achando que vai fazer um gol. Já comemora adiantado. E se fazer o gol, então, aí eles comemoram até de pé. Não é assim? Aleluia. Pois o Espírito Santo toda hora está fazendo um gol no meio da igreja. A igreja não comemora. A igreja não comemora. Aleluia. Porque a igreja está esquecendo a sua identidade. A igreja está esquecendo a maneira de adorar. Temos que ter cuidado, irmão, para não cairmos como foi na época do sacerdote Eli. Que a Bíblia falou, vai falar ali, que a geração de Eli é uma geração que não sabia mais como adorar a Deus, uma geração que perdeu a essência da adoração e acabaram sendo chamados de filhos de Belial. Uma palavra pesada que eu não vou nem trazer a explicação dessa palavra. Quem quiser saber depois procura lá. Foram chamados de filhos de Belial, porque não conhecia mais o Senhor. E eu não vou fazer essa falta de ética de perguntar algumas coisas como muitos pregadores perguntam, porque eu tenho certeza que a igreja do Deus vivo está entendendo o que o Espírito Santo está querendo falar com vocês. Aleluia. A igreja viva do Deus vivo está entendendo o que o Espírito Santo está querendo que vocês inculcam em vossa cabeça.
aviva, ou amanhã a igreja se acaba. Aleluia. E para que não se acabe amanhã, se aviva hoje. E Deus tem compromisso com vocês. Glória a Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, lá no ginásio, aqueles devotos do time deles, quando a bola passa próximo ao gol, eles já comemoram. E se fazer o gol, todo mundo fica de pé. Hoje na igreja, se o pregador fala, vamos ficar de pé para adorar, arriscar a metade da igreja fica sentado, mas só dois levantaram. A igreja está tão esquisita hoje. Eu sei que é pesado eu pregar isso aqui, mas eu vou morrer pregando. E eu tenho que falar essa verdade. Em todas as igrejas que eu vou falar e eu falo. Eu falo lá, eu falo aqui, eu vou pregar fora, eu falo. Eu fui pregar numa igreja na Serra, eu fui um chicotão lá. E depois eu falei assim, vai cair muito demoniado aqui hoje. Caiu mais de 10. Porque a palavra foi pregada com poder. Aleluia! Aleluia! Hoje está difícil você para se levanta a mão e glorifica. Aí o crente não levanta, né? Tem um saco de cimento no braço dele, não levanta. Bata a palma acompanhado de glória. O palma sai, mas o glória não sai. Mas o que esquenta o coração é a glória. O palma, as palmas esquentam as mãos. O glória a Deus esquenta o coração. E a Bíblia está cheia de versículos que diz que o sacrifício, a glorificação que Deus espera de nós são fruto dos nossos lábios. Frutos dos nossos lábios. Aleluia! Glória a Deus! Já me deu vontade de tirar esse negócio de palma do meio da igreja, porque os crentes batem palma e não dá glória. Sabe? Mas a palma é bíblico. Glória a Deus. Temos que bater palma, mas temos que glorificar ao Deus dos deuses também. Amém, igreja? Bata a palma acompanhado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu estou terminando já a mensagem. Oh, glória a Deus. Então a oração da igreja move o céu. E para terminar aqui, eu não vou nem comentar. O quarto e último som de adoração, de som festivo, que é a marca da igreja. Eu já falei da unção do Espírito Santo. Já falei da pregação da palavra, já falei da oração, e o quarto, a adoração. E eu já entrei nesse ponto, dizendo que a adoração que Deus procura são os frutos dos nossos lábios. Aleluia. Frutos dos nossos lábios. Então, meus irmãos, vamos reaprender. Vamos reavivar. Vamos voltar lá atrás e ver o que a igreja perdeu na sua identidade. Como o Senhor falou para a igreja de Éfeso: lembra de onde caístes, arrepende e volte a praticar as primeiras obras. Vamos voltar lá atrás para ver o que a igreja perdeu, para nós recuperar de volta e trazer para o nosso meio de volta. E a glória do Senhor vai continuar manifestando. A unção do Espírito Santo vai continuar na igreja. Os milagres vão continuar acontecendo. O batismo com o Espírito Santo vai voltar para o meio da igreja. A cura divina, a libertação, os sinais, os prodígios vão voltar. Quando a igreja voltar a ter a identidade de igreja novamente, Deus seja louvado para sempre. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta noite. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor.